A maioria do parlamento atual e dos parlamentos anteriores, ela é conservadora, ela não quer mudar o sistema político. Ela se elege dentro desse sistema, ela está muito mais preocupada em encontrar mecanismos de autoproteção do mandato de muitos que estão aqui, do que propriamente fazer uma mudança profunda e estrutural como a democracia brasileira exige neste momento. Por isso que eu reforço, em primeiro lugar, a minha convicção, e repito aqui que a presidenta Dilma estava muito certa quando lá em 2013, diante das primeiras manifestações que ocorreram mostrando a insatisfação do povo brasileiro com o seu sistema político e com a representação política que esse sistema gera, ela sugeriu uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político. E só quando nós elegermos uma constituinte exclusiva e específica, o Brasil vai assistir uma mudança profunda e estrutural no sistema político. De qualquer maneira, a tua pergunta é para que eu fale um pouco sobre o momento atual. Aquela tentativa de acordo de misturar o distritão, que é péssimo, com um fundo público que é necessário e indispensável para uma democracia republicana, uma democracia de iguais, uma democracia onde os pobres possam ser candidatos e tenham chance de vitória, porque a democracia brasileira de hoje, ela é uma democracia para ricos e financiada pelos ricos. Então ela gera uma representação distorcida. Por que um fundo público de pequeno valor é fundamental? Porque, por exemplo, se um líder popular de uma região popular de São Paulo, por exemplo, vai concorrer a vereador, os amigos e vizinhos dele ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, aí as pessoas dizem, não, ele que peça dinheiro para quem apoia ele para concorrer. Mas se os apoiadores dele não têm dinheiro mal e mal para alimentar sua família, como é que vão colocar dinheiro em campanha? Não tem dinheiro para isso. Por isso é que tem que ter um fundo público de valor moderado que garanta uma condição mínima para todos os tipos de candidaturas e que isso se complemente com pequenas contribuições de pessoas físicas, valores de R$100, R$200, R$500. Eu tenho defendido que a última chance de melhorar alguma coisa no sistema político para a próxima eleição é exatamente abandonar esta ideia de tentar a forceps apoiar e aprovar um distritão, que é um absurdo para a democracia do país. Não vou falar sobre ele de novo hoje, porque senão não falo do tema central. E a questão central é nós votarmos o projeto de lei infraconstitucional, onde se poderá determinar tetos de gastos para a democracia brasileira. Por que o teto de gasto é muito importante? Porque tem que dizer, um candidato a deputado federal em São Paulo não pode gastar mais do que R$1 milhão, por exemplo. Porque hoje tem candidatos em São Paulo que gastam 10 ou 12 milhões de reais para serem candidatos a deputado. Então, se tu baixar os tetos, a candidatura à presidência da República em 2014, as candidaturas da presidenta Dilma e do Aécio Neves custaram mais de 300 milhões de reais. Por que nós não podemos botar um teto de 50 milhões de reais para uma campanha presidente? Então, com esses tetos, nós podemos reduzir a 1/5 parte o valor do dinheiro que circula num processo eleitoral e nós temos que proibir o autofinanciamento, porque o autofinanciamento permite que candidatos milionários, como é o caso do Dória, coloquem 6 milhões na sua própria campanha para prefeito. Então, se um milionário virar candidato a presidente do Brasil, ele sozinho financia a sua campanha. E um candidato que represente o campo popular não consegue arrecadar dinheiro e ele não pode ser candidato a presidente da República. Então nós temos que ter uma democracia de iguais, onde ricos e pobres tenham a mesma chance de se eleger, onde ricos e pobres tenham o mesmo direito de votar. Por isso, aliás, é que o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir o financiamento de empresas, que além de ser uma forte fonte de corrupção, é uma fonte de desigualdade nas eleições. Os votos dos ministros diziam o quê? A regra da democracia é um cidadão, um voto. Numa democracia plena e republicana, não pode um cidadão ter o seu voto e o outro cidadão ter o seu voto e mais 50 milhões para decidir a campanha na base do dinheiro. Então, eu vou ainda forçar muito para que na semana que vem se pare com essas emendas constitucionais e se vote pelo menos o projeto de lei definindo tetos de gastos para baratear as campanhas eleitorais no Brasil.